Prezados alunos de Biologia 3, essa é a videoaula 2 da postagem, da quarta postagem do conteúdo de Biologia 3, né? Então, conforme eu havia falado na videoaula anterior, nessa videoaula a gente vai tratar basicamente de relações ecológicas, um dos conteúdos mais cobrados em vestibulares e no Enem de Biologia. Bom, a gente precisa definir o que são essas relações ecológicas. Bom, a primeira definição é que as relações ecológicas são interações entre populações de uma comunidade. Então, qualquer interação entre populações dentro da população, ela é considerada uma relação ecológica. Mas uma outra forma da gente definir relação ecológica são as relações que se estabelecem entre organismos que vivem em uma comunidade, interagindo entre si e exercendo influências recíprocas. Isso quer dizer, um em relação ao outro. Tá? Então, acho que é importante a gente colocar essa definição aqui para vocês, que ela é mais completa. Então, relações ecológicas são relações que se estabelecem entre organismos que vivem em uma comunidade interagindo e também, né, exercendo influências recíprocas. Ok? E aí agora a gente vai começar a classificar essas relações ecológicas, tá? Então, o primeiro tipo de classificação que a gente vai se estabelecer são relações ecológicas intraespecíficas e relações ecológicas interespecíficas. Então, as intraespecíficas, conforme já está aqui na figura do slide, são aquelas relações ecológicas que se estabelecem quando os indivíduos pertencem à mesma espécie, ou quando os indivíduos envolvidos naquela relação pertencem à mesma população. E as interespecíficas são aquelas que se estabelecem quando os indivíduos pertencem a espécies diferentes, ou seja, quando os indivíduos que estão interagindo são de diferentes populações, tá? Então, essa é a primeira classificação das relações ecológicas. A segunda classificação das relações ecológicas separa relações harmônicas ou relações que a gente fala que são positivas das relações desarmônicas ou negativas. Bom, o que é uma relação harmônica? É aquela que não leva prejuízo para nenhuma das populações envolvidas. Então, se a relação não causa prejuízo para nenhuma das populações, ela é harmônica. Mesmo que ela cause neutralidade, ou seja, uma das populações não é beneficiada nem prejudicada, ela continua sendo harmônica. Porque o conceito de relação harmônica é aquela que não envolve prejuízo para nenhuma das populações envolvidas. As desarmônicas, por outro lado, são aquelas que pelo menos uma das populações envolvidas sofre algum tipo de prejuízo ou desvantagem. Então, se uma das populações ou as duas sofre prejuízo ou desvantagem, aquela relação ecológica é desarmônica. Mesmo, e aqui é muito importante a gente fazer esse comentário sobre as desarmônicas, mesmo que as relações desarmônicas possam ter efeitos negativos para uma ou duas populações envolvidas, elas têm efeitos indiretos positivos, porque as relações desarmônicas, elas são importantes para o equilíbrio das populações, para o equilíbrio entre essas populações que interagem dentro de uma comunidade, mantendo a comunidade estável. Então, mesmo que para a população
a relação ecológica desarmônica cause prejuízo, para o ecossistema, as relações desarmônicas têm efeitos indiretos positivos, tá? E aqui nesse slide nós temos, portanto, as várias relações ecológicas que a gente vai estudar. As intraespecíficas, aqui voltadas nessa parte de baixo, e as interespecíficas voltadas aqui na parte de cima, agrupadas nas relações harmônicas, nas desarmônicas, e aqui nas intraespecíficas também, as desarmônicas e as harmônicas. Chamo a atenção que a competição é uma relação ecológica que pode ser tanto intraespecífica quanto interespecífica, a gente vai ver, mas ela sempre é uma relação desarmônica, tá? Como vocês estão vendo aqui nesse slide, existe uma codificação quando a gente está falando das relações ecológicas. E a gente, basicamente, nessa codificação do efeito da relação ecológica para a ou as populações envolvidas, a gente vai usar 3 símbolos. O símbolo de mais, o símbolo de zero e o símbolo de menos. Bom, quando a gente fala que a relação ecológica para aquela população ela é positiva, a gente fala que a relação contribui para o crescimento da população. Isto é, aquela população tem algum benefício em virtude daquela relação ecológica que a gente está falando. A população cresce mais por causa da relação ecológica que ela está vivendo naquele momento. Quando a gente usa o símbolo de negativo, isso quer dizer que aquela relação ecológica contribui para a diminuição do número de indivíduos da população. O que isso quer dizer? Aquela relação ecológica traz prejuízos para aquela população. E quando a gente usa o símbolo de zero, isso quer dizer que aquela relação ecológica não contribui nem para o crescimento, nem para a diminuição da população. Isto é, aquela relação ecológica não traz nem benefício, nem prejuízo. Ela é neutra, não causa nenhum efeito positivo e negativo para aquela população. Então, vocês vão ver que todas as relações ecológicas, a gente vai estar trabalhando uma população em relação à outra, ou um indivíduo em relação ao outro. Por isso que a codificação sempre envolve 2 símbolos separados por uma barra. Então, quando a gente vê, por exemplo, aqui, um mutualismo, que é uma relação interespecífica harmônica, o símbolo é positivo barra positivo. Isso quer dizer que os 2 indivíduos, ou as 2 populações que estão interagindo por mutualismo, os 2 se beneficiam, as 2 populações crescem por causa daquela interação que é o mutualismo. Por outro lado, o comensalismo e o inclinismo, que também são interespecíficas harmônicas, vejam que é positivo barra zero. Isso quer dizer que um dos indivíduos, uma das populações tem benefício de estar ali envolvida num comensalismo ou inclinismo, mas a outra população, o outro indivíduo, não tem prejuízo, não tem benefício, é neutro. Então, a população essa outra população, esse outro indivíduo, não se beneficia e não sofre prejuízo. Basicamente, a gente vai começar falando das relações intraespecíficas, que envolvem indivíduos da mesma espécie, da mesma população, e aí a gente vai falar das harmônicas e desarmônicas, depois a gente fala das interespecíficas, tá? A primeira relação intraespecífica, reforçando, que está envolvendo indivíduos da mesma espécie ou da mesma população, que a gente vai estar falando aqui, é a relação de sociedade, que é uma relação harmônica, tá? Ela sempre envolve grupos de indivíduos que não são associados por conexões físicas. Então, os indivíduos dentro de uma sociedade, eles são separados uns dos outros. E, obviamente, por ser intraespecífico, eles são da mesma espécie. E é muito típico das relações de sociedade que esses indivíduos apresentem divisão do trabalho. Cada um deles executa uma função dentro da sociedade. E, geralmente, essas funções não são restritas apenas aos períodos reprodutivos. Em muitas sociedades, as diferentes funções que cada um dos indivíduos executa, dessa divisão do trabalho, podem ser exercidas por indivíduos que são morfologicamente diferentes. Isso acontece quando nós temos sociedades heteromorfas.
é o que a gente vê, por exemplo, nos insetos sociais, que eu vou trazer aqui vários exemplos, onde você tem indivíduos que são morfologicamente diferentes de acordo com a função social, com a divisão do trabalho que ele executa dentro da sociedade. Mas existem sociedades em que não existe uma diferença morfológica entre os indivíduos em virtude da função que eles executam. É o caso das sociedades isomorfas, no caso, o ser humano. Os indivíduos não têm diferenças morfológicas relacionadas a aspectos da divisão do trabalho que eles executam dentro da sociedade, ok? Falando um pouquinho aqui sobre as sociedades heteromorfas, basicamente a gente tem alguns insetos sociais, né? Os principais exemplos que a gente vai discutir aqui são as abelhas, as formigas e os cupins. Pasmem, a minoria das espécies de abelha vive em sociedade, né? Estima-se que entre 50 a 100 mil indivíduos formam aí uma sociedade de abelhas, as famosas colmeias. E dentro de uma sociedade de abelhas, a gente observa alguns tipos de indivíduos. Então, a gente tem as operárias, que são estéreis e têm um ciclo de vida muito curto, em torno de um mês. Nós temos uma única rainha em cada sociedade, em cada colmeia, que ela, como vocês podem ver aqui no slide, ela tem um tamanho maior, um abdômen mais desenvolvido, e a rainha, geralmente, ela se desenvolve a partir de uma dieta mais rica em quantidade e qualidade, porque ela recebe um alimento especial dentro da colmeia, que é chamado de geleia real. Ela é um indivíduo fértil, né, que está, obviamente, envolvido na reprodução dos indivíduos da colmeia e ela tem um ciclo de vida muito maior, ela chega a viver anos. E nós temos o zangão, que são poucos indivíduos do sexo masculino que têm a única função de fertilizarem a rainha. E aqui a gente é importante comentar que o zangão ele se desenvolve a partir de um processo que a gente chama de perdão, vou escrever de novo, partenogênese, que é um tipo de reprodução aonde um indivíduo não sofre fecundação do seu gameta para desenvolver o outro indivíduo. Então, os zangões, como vocês estão vendo aqui, eles se desenvolvem a partir de óvulos da rainha não fecundados. Então, quem já está antenado na aula de meiose já entendeu o quê? O zangão é um indivíduo haploide, ele tem N cromossomos, porque ele foi formado a partir de um gameta. Por outro lado, as operárias e as rainhas são indivíduos diploides, porque eles são formados da união do óvulo da rainha com o espermatozoide produzido no zangão. E também já estão antenados, os espermatozoides produzidos em um zangão, eles são produzidos por mitose, mantendo a sua ploidia de N, tá? Então, operárias e rainhas são produzidas a partir da fecundação de óvulos e espermatozoides, elas são diploides, e se diferenciam pelo tipo de dieta que recebem dentro da colmeia. A rainha recebe geleia real e se desenvolve, as operárias não recebem e ficam inférteis, né? Estéreis, no caso. E o zangão, ele se desenvolve por paternogênese a partir de óvulos não fecundados da rainha, tá? Diferente das abelhas, as formigas, até onde a gente conhece, todas as espécies são sociais. Então, dentro de uma sociedade de formigas, a gente tem a rainha, que é fértil, as operárias, que são estéreis, e dentro da casta das operárias, a gente tem os soldados, que são operárias um pouco maiores e que têm as mandíbulas bem desenvolvidas, que assumem, portanto, a função da defesa dessa sociedade. Os machos férteis, né, eles são alados, assim como a rainha, porque na época reprodutiva é comum que esses machos e rainhas façam um voo nupcial para poder fazer a sua reprodução. Então, a gente aqui observa, né, a estrutura de um formigueiro, onde, né, a rainha fica nas câmaras mais profundas, bem protegida, né? E aqui a gente tem, bem típico, né, a famosa tanajura, que representa um indivíduo alado, pode ser macho ou fêmea, geralmente quando o abdômen é maior são fêmeas, que estão aí vivendo o voo nupcial para o processo de reprodução, tá? E por fim, os cupins também são insetos sociais, todas as espécies que a gente conhece são sociais,
E tem as várias castas, né? Os soldados são aqueles que têm mandíbula desenvolvida também, podem ser machos e fêmeas estéreis e são vigorosos na defesa dessa sociedade. Os operários, que podem ser machos e fêmeas também, são estéreis e são responsáveis pela obtenção de alimento, tá? E o rei e a rainha é um casal único e reprodutivo fértil que ficam juntos no centro do ninho, tá? Durante a sua fase reprodutiva, esses indivíduos são alados, tá? E são conhecidos popularmente como aleluias. E esse voo das aleluias, né, é o momento da cópula, né? Antes da cópula, porque na verdade a aleluia voa, perde as asas e cai. E quando ela volta para o solo, é que os machos e fêmeas férteis podem copular e aí começar uma nova sociedade. E aqui a gente tem a figura de uma rainha com várias operárias ali. As rainhas de um cupim, elas têm um abdômen muito, muito desenvolvido devido à produção de uma grande quantidade de ovos, tá? Bom, então na sociedade não existe conexão entre os indivíduos, eles são separados morfologicamente e tem divisão do trabalho. É harmônica, causa benefício para todos os indivíduos envolvidos na sociedade, por isso que é mais/mais, e é intraespecífica, que envolve indivíduos da mesma população. Também como uma relação harmônica, também como uma relação intraespecífica, a gente tem a colônia. Mas a colônia, diferente da sociedade, é uma interação ecológica onde existe uma íntima conectividade anatômica entre os indivíduos da mesma espécie. Então, esses indivíduos eles estão conectados morfologicamente dentro de uma colônia. Você não consegue separar os indivíduos quando você olha para uma colônia. Muitas vezes, esses indivíduos que estão formando uma colônia, eles são aparentados, vêm, né, de um indivíduo original, e muitas vezes são geneticamente idênticos, porque são produzidos por processos de reprodução assexuados. E as colônias, diferente também da sociedade, não envolvem divisão do trabalho entre os seus integrantes. Aqui também, as colônias podem ser heteromorfas, quando os indivíduos que a formam têm formas diferentes, é o caso de uma caravela, que é um quinidário, e também podem ser isomorfas, quando os indivíduos que formam uma colônia são de um único tipo de formato, é o que acontece em alguns corais, tá bom? Ainda falando das relações intraespecíficas, nós temos a competição, que é uma relação desarmônica. A competição, vejam como é a relação menos/menos. Então, a competição, ela traz prejuízo para os dois indivíduos envolvidos nela, que nesse caso, por ser uma competição intraespecífica, são da mesma espécie. Geralmente, a competição intraespecífica se estabelece quando a gente tem uma disputa entre indivíduos por recursos ambientais que não existem em quantidade suficiente para todos os indivíduos de uma população ou de uma comunidade. Que pode ser o quê? Competição se estabelece pela disputa de alimento, por exemplo, ou de território, ou de nutrientes, ou de água, ou até mesmo a disputa de parceiros sexuais. Quanto maior a população, isso quer dizer, quanto mais indivíduos aquela população tem, mais intensa será a competição. Mas é muito importante a gente refrisar aqui para vocês que a competição intraespecífica, aquela que se estabelece entre indivíduos da mesma população, é um dos fatores mais importantes que regulam o crescimento populacional, conforme a gente vai discutir na terceira videoaula dessa postagem dessa quinzena, tá? E ainda falando sobre relações intraespecíficas, a gente tem o canibalismo. O canibalismo também é uma relação desarmônica e é conhecido como predatismo intraespecífico. O que isso quer dizer? É nada mais, nada menos do que a predação de indivíduos da mesma espécie. É uma relação pouco comum, né? Mas que ocorre em algumas espécies. Então, a gente vê, por exemplo, que o besouro castanho, né, que é da espécie Tribolo castaneum, ele tem larvas que preferem se alimentar dos ovos da sua espécie do que de outras fontes de alimento. Exemplo de canibalismo. A viúva negra, Latrodectos hasselti, é também um exemplo de canibalismo, né, onde as fêmeas literalmente
se alimentam dos machos depois do processo reprodutivo. E também dentro de alguns insetos, como a gente pode ver aqui no louva-a-Deus, a gente também vê essa questão do canibalismo, desse predatismo intraespecífico, que tem prejuízo para os indivíduos da população. Por isso que ele é uma relação desarmônica, tá? Bom, agora a gente sai das intraespecíficas e vai para as relações ecológicas interespecíficas, que se estabelecem entre indivíduos de populações diferentes, de espécies diferentes. O termo simbiose foi criado em 1879 por DeBerry. Naquela época, DeBerry dizia que simbiose era qualquer relação estável entre indivíduos de espécies diferentes. Então, mesmo que a relação seja harmônica ou desarmônica, quando ela se estabelecia entre indivíduos de espécies diferentes, ela era considerada uma simbiose. Naquela época, os ecólogos estabeleciam 3 tipos de relação interespecífica. Poderia ser uma simbiose, um mutualismo, quando todos os 2 indivíduos ou populações tinham benefícios. Poderia ser um comensalismo, em que um indivíduo tem benefício e o outro é neutro, nem tem prejuízo e nem benefício. Ou poderia ser um parasitismo, em que um indivíduo é beneficiado da relação, enquanto o outro é prejudicado, né? Hoje, o conceito de simbiose se ampliou e envolve todas as relações interespecíficas, que são muito mais do que simplesmente mutualismo, comensalismo e parasitismo. Alguns anos atrás, muitos autores falavam que o mutualismo era sinônimo da simbiose. Isso está errado. A simbiose é um conceito muito mais amplo, porque hoje a gente aceita que todas as relações interespecíficas, sejam elas harmônicas ou desarmônicas, são simbioses. Inclusive, o mutualismo é um tipo de simbiose. Vocês vão ver agora, ao longo dessa parte, que os limites entre algumas relações interespecíficas são muito sobrepostos e nem sempre muito bem definidos. Ainda é um assunto de muita discussão dentro da ecologia, ok? Bom, primeiro a gente vai falar da relação interespecífica, chamada de mutualismo, que é uma relação harmônica, em que os 2 indivíduos, as 2 populações, se beneficiam. Ambos os participantes de um mutualismo se beneficiam. Entretanto, dentro de uma relação de mutualismo, existe uma relação de interdependência obrigatória. E essa interdependência, ela é extremamente íntima, em que, quando os organismos não estão juntos em um mutualismo, eles não conseguem sobreviver naquele ambiente. E aí eu trouxe esses 2 gráficos para vocês verem isso. A gente tem a espécie A e B. Quando essas espécies estão compartilhando o mesmo hábitat, estão vivendo juntas e estabelecendo um mutualismo, olha que legal, o número de indivíduos da espécie A aumenta, benefício para ela, o número de indivíduos da espécie B também aumenta, benefício para ela. Mas quando eu pego esses indivíduos da espécie A e B e coloco em hábitats separados, onde o mutualismo entre eles não vai poder ocorrer, vejam que as 2 populações desaparecem. Elas não conseguem sobreviver separadas. Então, a gente fala que o mutualismo é uma relação que é obrigatória para que aqueles 2 indivíduos, aquelas 2 espécies, sobrevivam naquele ambiente. Obviamente, juntos, estabelecendo benefício mútuo. Os 2 envolvidos em mutualismo se beneficiam, tá? Alguns exemplos são os líquens, a gente já discutiu, é um mutualismo que se estabelece entre fungo e alga ou fungo e cianobactéria. Outro exemplo são as micorrizas, né, que são fungos que se ligam, que se associam a raízes de vegetais e que aumentam a área de absorção dessa raiz e recebem fotoassimilados da planta, né? Outro exemplo são as bacteriorrizas, que são bactérias fixadoras de nitrogênio, que se associam também a raízes, principalmente de leguminosas, e estabelece aí uma relação mútua. Outro exemplo que eu sempre gosto de comentar é o mutualismo que se estabelece entre bactérias, leveduras e protozoários produtores de celulase que vivem no rumen ou no seco de herbívoros. Os herbívoros não conseguem digerir a celulose da matéria vegetal, porém,
quando a gente tem a análise do rumen de ruminantes ou do seco de fermentadores de intestino posterior, a gente percebe que ali existe uma comunidade de várias bactérias que produzem a celulase, enzima essa que consegue quebrar as ligações entre as moléculas de glicose que existem no polissacarídeo celulose. Essa glicose obtida da digestão da celulose, ela é usada pela própria bactéria para produzir energia e, obviamente, o restante dela vai ser absorvido pela vaca, liberando energia para a vaca. Outro organismo herbívoro que se alimenta de vegetal e não produz celulose são os nossos queridinhos cupins. Então, alguns protozoários também estabelecem um mutualismo, vivendo no estômago de cupins, produzindo celulase e permitindo que o cupim possa se alimentar de madeira, madeira essa que tem uma grande quantidade de celulose, obtendo energia desse alimento, tá? Diferente do mutualismo, que é obrigatório para a sobrevivência dos indivíduos naquele ambiente, a protocooperação também é uma relação interespecífica entre indivíduos de espécies diferentes. Ela também é harmônica, porque causa benefício para ambos, mas não mantém esses indivíduos uma relação de interdependência obrigatória. Então, os indivíduos podem viver no ambiente de forma independente. Não é obrigatória para a sobrevivência, porém, quando esses indivíduos podem estabelecer a protocooperação, essa relação melhora a capacidade de crescimento das duas populações, dos dois indivíduos envolvidos. Então, aqui a gente vê que quando os indivíduos estão vivendo separados no ambiente, é o gráfico 1, a população da espécie A cresce, a população da espécie B cresce, sobrevivem separados, lindos e maravilhosos. Mas quando no gráfico 2 a gente coloca esses indivíduos vivendo juntos e a protocooperação se estabelece, a curva de crescimento quase que dobra para ambas as espécies, mostrando que ocorre um benefício em virtude da protocooperação que se estabelece, tá? Bom, quais são exemplos de protocooperação, Rafael? Então, a gente tem aqui o primeiro exemplo, é a protocooperação que se estabelece entre a anêmona do mar, que tem células de defesa, os famosos quinidócitos que os quinidários têm, né? Ela se estabelece nas costas desse Bernardo eremita, ou paguro, que é um crustáceo. Esse crustáceo, portanto, ele desloca-se e amplia a área de busca de alimento, uma vez que as anêmonas do mar são sésseis e não se deslocam. Então, vejam, tem um benefício mútuo. É óbvio que o paguro vive naquele ambiente muito bem sozinho, a anêmona vive muito bem naquele ambiente sozinho, mas a partir do momento que eles estão juntos numa protocooperação, ambos se beneficiam. O paguro está protegido dos predadores, porque os quinidócitos da anêmona protegem ele, e a anêmona tem uma área de alimentação ampliada, porque o paguro anda e ela não. Outro exemplo de protocooperação, e aqui os alunos da Agropec vivem isso e observam isso aqui no campo, né, é a protocooperação que se estabelece entre o gado e muitas aves, né, como é o caso aqui de gaivotas e outras aves envolvidas. As aves, elas vão capturar alimento, que são os carrapatos que estão nas vacas, obtendo assim um alimento muito disponível e de fácil obtenção ali. E o gado, ele tem um benefício que é a redução do número de ectoparasitas, esses carrapatos que estão ali chupando o sangue da vaca. Então vejam, garças, né, e gado vivem muito bem separados, mas as garças obtêm um alimento fácil ao tirar o carrapato da vaca e a vaca diminui a quantidade de parasitas nela quando a garça faz isso. Vejam que é uma protocooperação, não obrigatória. O comensalismo também é uma interação interespecífica, também é harmônica, mas vejam que para um dos indivíduos ela traz benefício, mas para o outro indivíduo ela é neutra, não traz benefício e não traz prejuízo. Portanto, no comensalismo, um dos participantes se beneficia, enquanto o outro não sofre prejuízo nem benefício, ele é neutro. Geralmente, o comensalismo ocorre em função de obtenção de alimento. Ok? Bom, um dos exemplos que a gente tem
o comercialismo que se estabelece entre leão e hiena, né? A hiena é um animal detritívoro que vai se alimentar dos restos alimentares que o leão deixa após um momento de captura de presa, né? E a hiena consegue, assim, o seu alimento de maneira eficiente quando ela fica na cola do leão. Outro exemplo de comensalismo é o comensalismo que se estabelece entre tubarão e o peixe-piloto, né? Os peixes-pilotos se alimentam dos restos de comida que acabam escapando da boca do tubarão, que é um grande predador. Então vejam que tubarão e leão não têm prejuízo nem benefício, porém a hiena e o peixe-piloto conseguem um benefício quando estabelecem um comensalismo com esses grandes predadores, tá? Comensalismo sempre envolvendo obtenção de alimento. Por outro lado, o inquilinismo também é uma relação interespecífica, também envolve benefício para um indivíduo e neutralidade para o outro. Mas diferente do comensalismo que a gente acabou de ver, no inquilinismo essa associação sempre ocorre em função de obtenção de proteção de abrigo ou suporte físico. Então, aqui está a diferença entre o inclinismo e o comensalismo. Quais são exemplos, Rafael? A gente tem o inclinismo que se estabelece, esse aqui é do Procurando Nemo, entre o peixe-palhaço e anêmonas do mar, né? As anêmonas do mar, elas não têm nenhum benefício e prejuízo, mas o peixe-palhaço se beneficia de estar ali protegido entre os tentáculos da anêmona do mar dos seus predadores, né? Outro inclinismo que a gente observa é a relação que se estabelece entre o fiéster, né? Que é esse indivíduo aqui, ó, e o pepino do mar, né? O fiéster, ele vai se abrigar dentro do sistema digestório do pepino do mar, ficando assim protegido dos seus predadores. E também nós temos a relação de epifitismo, que é quando uma planta usa outra planta como simplesmente suporte, não retira nenhum nutriente dela, são as epífitas, tá? É um tipo de inclinismo também. E a gente tem uma grande quantidade de orquídeas que estabelece epifitismo e inclinismo com outras espécies. Mas o epifitismo é um inclinismo específico de vegetais com outros vegetais, tá? Agora a gente vai para as relações interespecíficas que são desarmônicas. Isso quer dizer que um dos indivíduos tem algum prejuízo. A primeira delas que a gente vai falar é o amensalismo ou antibiose. Geralmente, nesse caso, os indivíduos de uma população de uma espécie secretam substâncias para o ambiente que inibem ou prejudicam o desenvolvimento e o crescimento de indivíduos de uma população de outra espécie. Então, essa espécie que está secretando a substância, ela é neutra, ela não tem prejuízo e nem benefício. Mas a substância que é a espécie que é inibida pela secreção de substâncias da outra, ou é que é eliminada, muitas vezes, ela tem um prejuízo. Por isso que a relação é negativa /0 e ela é desarmônica. Rafael, quais são exemplos de amensalismo e antibiose? Um deles, meus alunos viram ano passado, quando eu expliquei a descoberta dos antibióticos, né? Então, a gente sabe que fungos filamentosos têm a capacidade de produzir substâncias que inibem ou afetam o crescimento das bactérias. Então, é um tipo de amensalismo, é um tipo de antibiose. Vejam que em volta da colônia do fungo não tem crescimento bacteriano em virtude da secreção de antibióticos frutos do metabolismo fúngico, tá? Outro tipo de amensalismo é a produção de substâncias chamadas bacteriocinas por bactérias benéficas, as famosas bactérias probióticas, bacteriocinas essas que conseguem inibir, prejudicar o crescimento de outras bactérias, muitas das quais causam doenças, são patogênicas. Por isso que muitas vezes os probióticos, produtores de bacteriocina, protegem o nosso corpo contra a invasão de bactérias prejudiciais causadoras de doença. E outro tipo de amensalismo antibiose também muito comum para os alunos da Agropec
é a questão do eucalipto produzindo compostos que impedem o crescimento de outros vegetais no solo. É muito comum, quando a gente está numa floresta de eucalipto, observar uma pequena presença de outros vegetais naquele tipo de campo de eucalipto, porque os eucaliptos têm essa capacidade de secretar substâncias no solo que impedem o crescimento de outras plantas, tá? Típica relação interespecífica desarmônica, o predatismo. O predatismo é uma relação que se aplica aos consumidores heterotróficos. Então, eu tenho predatismo para carnívoros, para onívoros e para os herbívoros. O predatismo é uma interação na qual o consumidor mata e come o outro indivíduo, suprimindo, retirando o indivíduo presa da sua população. Vamos falar num português bem direto? Predatismo é a relação que se estabelece onde um indivíduo mata outro para comer. A gente tem um predatismo típico aqui, nós temos um leão, que é um carnívoro, matando aí um pequeno veado, né? E nós temos também alguns predatismos um pouco inusitados, né? O que a gente observa, por exemplo, quando plantas carnívoras se alimentam de insetos. E nesse caso, a planta carnívora, mesmo não sendo um heterotrófico, né? Ela é autotrófica, ela faz fotossíntese, ela vai atuar como predadora, porque ela vai obter da digestão do inseto sais minerais e nitrogênio para poder crescer em solos pobres nesses nutrientes, tá? Então, é um exemplo que foge da regra, uma vez que eu disse que o predatismo é uma relação típica dos heterotróficos e a planta carnívora é autotrófica. Quando você tem relações de predatismo entre o predador que tem benefício e a presa que tem prejuízo, porque ela foi morta para comer, por isso que a relação de predatismo é mais barra menos, a gente tem o desenvolvimento de adaptações, olha a adaptação voltando na nossa aula, evolução na aula de ecologia, nós temos o desenvolvimento e seleção de adaptações, que são estratégias de defesa de algumas presas em relação aos seus predadores, tá? Então, são algumas adaptações. A defesa mecânica do porco-espinho, né? A seleção desses indivíduos com espinhos que dificultam a sua predação. A coloração aposemática ou coloração de advertência. Alguns indivíduos desenvolvem colorações extremamente chamativas que os predadores associam a alimento não palatável, alimento tóxico e evitam, né, esse tipo de presa. O mimetismo batesiano, em que uma espécie inofensiva imita uma danosa, uma peçonhenta, e em fruto dessa semelhança morfológica, acaba que o predador evita essa presa inofensiva, porque se assemelha a uma peçonhenta que ele já teve algum prejuízo e ele aprendeu isso. Defesas químicas, quando alguns indivíduos liberam substâncias voláteis com odor desagradável, até tóxico, e se protegem da predação, é o caso do gambá. Nós temos a coloração críptica, que é a camuflagem, quando a presa desenvolve uma coloração que se mistura naquele ambiente, dificulta a sua identificação pelo predador, e o mimetismo mulleriano, aonde duas espécies não palatáveis se imitam. E aí o predador, quando alimenta-se de uma e tem, né, um processo digestivo incorreto, uma intoxicação, ele evita qualquer outra espécie, qualquer outra presa que tenha uma aparência semelhante àquela ali. Então aqui nós temos algumas adaptações das presas em relação aos predadores para evitar a predação, que é uma relação interespecífica desarmônica. O parasitismo também é uma relação interespecífica, também é desarmônica. E vejam, o parasitismo é uma relação mais barra menos. Então, um indivíduo se beneficia e o outro se prejudica. Rafael, o símbolo é igualzinho da predação. É mesmo. E a definição começa igualzinho também, porque o parasitismo é uma relação que se aplica aos consumidores heterotróficos, igual ao predatismo, então se aplica a carnívoros, onívoros e herbívoros. Porém, agora vem a diferença. O parasitismo é uma interação na qual o consumidor, que é o parasita, retira nutrientes orgânicos do corpo de um outro indivíduo,
que é o hospedeiro, e que, portanto, pertence a outra espécie, prejudicando esse hospedeiro, mas não matando geralmente. Porque se o parasita mata o hospedeiro, acabou a fonte de alimento, o parasita morre, né? Então, o parasitismo é uma relação diferente do predatismo, porque no predatismo, o predador mata a presa para comer. O parasitismo, não. Pode ocorrer a morte do hospedeiro? Pode, mas os parasitas mais desenvolvidos, eles evitam matar o seu hospedeiro. Portanto, a gente pode dizer que o parasitismo é uma relação muito mais íntima, muito mais duradoura e muito mais específica do que a predação. A gente tem parasitas internos que vivem dentro do hospedeiro, é o que a gente chama de endoparasitas. Então, aqui a gente tem um besouro sendo parasitado por larvas de uma vespa, né? Então, a gente vê todo o abdômen do besouro aqui repleto de larvas. E nós temos os ectoparasitas, que são aqueles parasitas que vivem do lado de fora do seu hospedeiro. Aqui nós temos o exemplo típico, já descrito lá atrás, do carrapato. E nós temos um tipo especial de parasitismo, que é aquele que é realizado pelos vírus, né? Os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, todos vocês estão vivendo aí uma consequência de um vírus, né? Que é a pandemia do SARS-CoV-2, né? Porém, os vírus, diferente de todos os outros parasitas, eles não retiram nutrientes da célula hospedeira. Mas, na verdade, o vírus usa o metabolismo da célula hospedeira para induzir a produção de novas partículas virais, literalmente para se reproduzir. E com isso, muitas vezes, quando ele faz ciclo lítico, como esse mostrado aqui no slide, ele acaba matando a célula hospedeira, diferente da tendência dos parasitas que eu apresentei anteriormente, tá? O parasitismo, né? Ele é uma relação rara em animais vertebrados. Então, assim, os principais parasitas que a gente estudou no segundo ano são do reino Monera, bactérias, do reino protista, protozoário, do reino fungi, fungos, né? Vimos alguns parasitas no reino animal, mas animais invertebrados, né? Os famosos vermes. E também o parasitismo é raro em plantas superiores. Raro, mas isso não quer dizer que não acontece. Então, dentro do reino animal, mar animais vertebrados, a lampreia é um tipo de animal parasita, ela parasita outros peixes. E nós temos aqui a erva passarinho, ou, perdão, essa planta aqui se chama cipó-chumbo. A erva passarinho não é parasita total, tá? O cipó-chumbo, gente, é uma planta aclorofilada, tá? Ela não tem clorofila e ela emite um tipo de estrutura chamada austório, que são raízes que penetram diretamente no floema de outra planta e retiram dali a seiva elaborada cheia de fotoassimilados. Então, o cipó-chumbo é uma planta que parasita outra planta, retirando dela glicose e outras substâncias que estão no floema. Mas reforço que o parasitismo é raro entre animais vertebrados e plantas superiores. A erva passarinho que eu disse anteriormente, ela é um hemiparasita, porque ela retira seiva bruta, água e sais minerais, porque ela faz fotossíntese própria, tá? Os detritívoros, pessoal, eles não são predadores, mas também não são parasitas. Então, um consumidor detritívoro, como vocês sabem, são aqueles indivíduos que se alimentam de matéria orgânica morta ou matéria orgânica em decomposição. Então, não é considerada uma relação ecológica essa que se estabelece entre o detritívoro e a matéria orgânica morta, porque esses detritos, essa matéria orgânica morta, não é mais um ser vivo. E a nossa definição lá de relação ecológica são relações que se estabelecem entre seres vivos que interagem e mantêm relação recíproca, tá? Então, todos esses animais detritívoros, que são consumidores, não são considerada, essa relação não é considerada nem predatismo, nem parasitismo, tá? Os herbívoros são predadores ou são parasitas? Na verdade, os herbívoros, eles podem ser pastadores, né, que são aqueles animais que pastejam e praticamente ingerem toda a parte superior do vegetal, deixando apenas a raiz,
ou os desfolhadores, que são aqueles que simplesmente retiram algumas folhas para se alimentar, né? Então, podemos dizer que todo herbívoro come partes de um vegetal, come folhas. Ele causa prejuízo ao vegetal? Causa, porque ele está retirando uma parte fotossintética. Mas o herbívoro não mata, não suprime, não retira a planta da população. Todos vocês, principalmente os alunos da Agropec, sabem que uma vaca, ao pastejar, depois de um tempo, a revegetação rebrota, porque as raízes foram preservadas. Então, os herbívoros são limiar entre o predatismo e o parasitismo, porque eles não matam a presa, né, como o predador faz, mas eles também não consideram-se um parasitismo, porque eles não retiram nutrientes para sobreviver propriamente dito, como é o caso do parasitismo. Então, hoje, a gente comenta que os herbívoros são comedores de partes. É como se fosse uma classificação específica para eles que não envolve nem predatismo e nem parasitismo. E por último, a gente tem a competição interespecífica, que é também uma relação desarmônica que se estabelece entre indivíduos de populações diferentes. Então, a competição interespecífica ocorre contra indivíduos de duas populações, de duas espécies diferentes, que vivem em uma mesma comunidade, apresentam nichos ecológicos sobrepostos e, portanto, acabam disputando recursos que são limitados naquele ambiente. E, portanto, acabam disputando, competindo por esses recursos. Mais uma vez, esse tipo de competição acaba determinando o controle populacional e, portanto, controla as duas populações. Então, aqui a gente vê que o nicho ecológico da espécie 1 acaba se sobrepondo ao nicho ecológico da espécie 2. E essa sobreposição de nichos gera, quando a espécie 1 e 2 vivem na mesma comunidade, uma competição interespecífica, uma competição por recursos que são limitados naquele ambiente, né? Quando esse tipo de competição se estabelece, quando tem essa sobreposição de nicho entre espécies, ou uma delas é excluída, é eliminada, ou elas vão ter que ter uma modificação do seu nicho ecológico, que é o que a gente chama de especialização, para evitar a competição por certos recursos. Essas são as consequências desse tipo de competição. E aqui a gente tem, né, uma figura mostrando a competição interespecífica por um tipo de alimento entre aves e um mamífero. Então, nesse slide, pessoal, a gente tem novamente o resumão, né, entre as várias relações ecológicas que a gente trouxe aqui na aula de hoje. Na próxima e última videoaula dessa postagem, a gente vai estar comentando um pouquinho sobre a ecologia de populações, sobre a estrutura e características de uma população que vive dentro de uma comunidade biológica. Não deixem de ver e até lá.